Mundo entre Guerras, capítulo 37. Economia capitalista do período. Os Estados Unidos se encontravam no auge do crescimento da sua economia na segunda década do século XX. Tal crescimento se deve ao fato da crise que se alastrou na Europa por conta da Primeira Guerra. Os Estados Unidos permaneceram fora do conflito até 1917, realizando comércio com os países envolvidos. Depois da rendição da Alemanha, eles participaram dos acordos de paz e receberam indenizações de guerra. Em meio à reconstrução do continente europeu, as exportações estadunidenses cresceram, o que acelerou o crescimento industrial e favoreceu a melhoria econômica do país. Com o otimismo que se fazia presente na população em relação ao avanço econômico e tecnológico, tornou-se bastante comum o investimento em ações da Bolsa de Valores, já que as empresas estavam lucrando cada vez mais. Tudo parecia ir bem, e o capitalismo liberal atingiu seu ápice. Porém, a partir de 1924, as nações europeias começavam a se estabilizar economicamente, o que fez com que a competição internacional e as burocracias para a exportação de produtos aumentassem. O que o mundo não esperava era que nos meses de setembro e outubro de 1929, os valores da Bolsa de Valores de Nova York, a qual a economia mundial estava integrada à época, fossem despencar bruscamente, resultando numa crise significativa no meio industrial e uma consequente desvalorização das ações, já que todos estavam vendendo seus títulos para não perder dinheiro. É importante ressaltar que a falência das indústrias e empresas de forma repentina causou muitos desempregos. Com a chegada do presidente Franklin Roosevelt, os Estados Unidos encontravam esperança no New Deal, que era um pacote de medidas que prometia retirar o país da crise em 10 anos, com mais intervenção do Estado na economia, controle de preços e produção, ajuste salarial, investimento em obras públicas para o aumento de empregos e entre outros. Ascensão do nazifascismo. Os danos causados pela Grande Guerra e a crise econômica que seguiu na Europa enfraqueceu os ideais liberais, que estavam em ascensão no século XIX. Nesse contexto, grupos políticos extremistas passaram a pregar o estabelecimento de sociedades menos liberais e voltadas para o fortalecimento da nação, se pautando na propaganda e na violência armada para convencer as massas e anular opositores, estabelecendo-se em países como Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. O envolvimento da Itália na Grande Guerra custou ao país mais de 600 mil mortos, a devastação de Veneza e uma grave crise financeira que gerou greves, reivindicações e revoltas da população. Diante desse quadro, grupos políticos radicais de extrema esquerda e extrema direita conquistaram um grande número de adeptos e ampliaram o poder de divulgação de suas ideologias. Setores mais conservadores ligados à alta burguesia temiam uma revolução proletária e passaram a apoiar extrema-direita. Manipulando a máquina governamental, os fascistas conseguiram a maioria das cadeiras do parlamento nas eleições de 1924. Os socialistas denunciaram fraudes nos processos eleitorais, mas foram duramente reprimidos pelas milícias fascistas. Giacomo Matteotti, líder socialista, foi brutalmente assassinado no comando do governo fascista. Foram aos poucos minando a representatividade política de outros partidos e reduzindo a atuação ao parlamento ao mínimo. O poder foi gradativamente centralizado nas mãos do líder Mussolini. Esse divulgou os aspectos centrais do fascismo em um documento intitulado Carta del Lavoro. Colocou-se como líder o maior estado corporativo compreendido como estratégia única para resolver todos os problemas da Itália. Um atentado sofrido por Mussolini em 1926 foi a desculpa que os fascistas necessitavam para exercer o comando de forma total e autoritária. Intitulando-se Duce, Mussolini conquistou o apoio da Igreja Católica. Em junho de 1929, assinou o Tratado de Latrão,
composto de 3 documentos por meio dos quais compensava a Igreja pelas perdas de territórios e de propriedades. Reconhecia o catolicismo como religião oficial do reino e acatava a soberania, neutralidade e inviolabilidade do Estado do Vaticano, onde vigorosamente a autoridade do Papa. O investimento do governo em obras públicas, aliado ao crescimento demográfico e ao desenvolvimento dos setores industriais e agrícola, trouxe novo incremento à economia italiana, que passou a desfrutar no fim dos anos 1920 uma fase de relativa prosperidade. Essa fase, no entanto, sofreu os golpes da crise de 29, que trouxe a ameaça à recessão à economia italiana. Para tentar controlar a situação, o líder fascista passou a defender a expansão imperialista e militar da Itália para territórios situados no norte e no leste da África. Ocupou a Etiópia em 1935 e colocou os países europeus em prontidão para a possibilidade de uma nova guerra. A aliança com o líder nazista alemão Adolf Hitler em 1936 e a invenção da Guerra Civil Espanhola ao lado do general Franco são alguns dos fatores que confirmaram a possibilidade de eclosão de um novo conflito mundial. Nazismo na Alemanha. Castigados pelas imposições do Tratado de Versalhes e pelo sofrimento causado pelas grandes mortes na Primeira Guerra, na Alemanha surgiram diversos grupos políticos extremistas de direita e esquerda, sendo muitos deles formados por ex-combatentes. Um desses grupos tinha Adolf Hitler como representante. Acusado de uma tentativa de golpe de Estado, em novembro de 1923, Adolf foi condenado a 5 anos de prisão, mas só cumpriu 9 meses da pena. Durante o tempo que passou na prisão, escreveu o livro Minha Luta, em que traçou as diretrizes do Partido Nazista e aprofundou sua teoria racial, que, segundo a mesma, para que a nação alemã progredisse, seria necessário expurgar de seu meio todo indivíduo não ariano, em especial os judeus. Portanto, foi instituído um governo totalitário marcado por uma propaganda que tinha por principal objetivo reforçar Hitler como o único líder capaz de devolver prosperidade e orgulho à Alemanha, o Führer, aquele que deve ser seguido, não pode ser contestado em alemão, além de glorificar o nazismo e de valorizar a raça ariana. Entre os objetivos do programa nazista estava a necessidade de unir todos os povos de língua alemã para formar a Grande Alemanha, além de Hitler ter como objetivo retomar todo o espaço perdido pela Alemanha na Grande Guerra, chamado de Espaço Vital, expulsando os povos não alemães de lá e dizimando-os. Com a Espanha em crise na década de 1920, assim como a Itália e a Alemanha, partidos de extrema-direita e extrema-esquerda passaram a lutar por postos no governo do rei Afonso VIII. Após a monarquia espanhola sofrer grande oposição de diversos setores da sociedade, com o intuito de fortalecer o governo, Afonso convocou eleições municipais em 1931. Os monarquistas saíram vitoriosos na contagem de votos geral. Porém, nas cidades que os republicanos foram vencedores, passaram a exigir a implantação do regime republicano no país. Para evitar uma guerra civil, Afonso VIII renunciou. Teve início a Segunda República Espanhola. A implantação do novo regime político não diminuiu as disputas entre direita e esquerda. A tensão aumentou a cada nova eleição ocorrida no país. Para as eleições de 1936, os partidos de esquerda organizaram uma coligação denominada Frente Popular. Em compensação, os partidos de direita e extrema-direita formaram a Falange Espanhola, também denominados nacionalistas. Esse grupo recebeu o apoio de Hitler e Mussolini. A Frente Popular lançou Manuel Azaña como candidato, e a Falange Espanhola, o general Francisco Franco. Nas urnas, Manuel Azaña foi o vitorioso, porém Francisco Franco não aceitou o resultado das eleições e, com o apoio dos grupos de direita da Igreja e do Exército Falangista Franco, deu um golpe de Estado, instituindo um governo autoritário de orientação fascista.
Todos os partidos políticos, com exceção da Falange, e todas as outras formas de organização política não governamentais foram proibidas. A Frente Popular e os que não desejavam o governo fascista reagiram, e com isso iniciou-se uma violenta guerra civil, que em 3 anos matou centenas e milhares de pessoas. Durante o conflito, Franco recebeu ajuda militar da Alemanha e da Itália, que fizeram da ocasião uma oportunidade para testar táticas e armas de guerra. A Guerra Civil Espanhola teve fim em 1939, com a vitória dos conservadores e a afirmação de Franco à frente do governo espanhol. Era o início de uma ditadura que duraria 36 anos. Durante o período de entreguerras, surgiram 2 movimentos artísticos, diferentes de movimentos anteriores, como o realismo e o naturalismo, que procuravam expressar o real sensível. Os movimentos artísticos desse período pareciam interessados em manifestar um conceito de arte compromissada apenas consigo mesma, como uma forma de libertação da repressão exercida pelo saber acadêmico e burguês e seus padrões estéticos. O primeiro movimento artístico é o dadaísmo, que tinha diferentes formas de expressões, como performances, exposições, reuniões e manifestos. Os dadaístas propunham uma arte do absurdo, uma arte sem sentido, que era uma forma de protesto contra os padrões estéticos estabelecidos pela sociedade burguesa. Os dadaístas usavam estratégias como subverter a linguagem, a deixando sem sentido, libertando as palavras de qualquer compromisso com a denominação de algo real, como misturar palavras recortadas de um texto e depois reagrupá-las construindo frases aparentemente sem sentido algum. A outra estratégia se chamava ready-made, que consistia em retirar objetos comuns de seu contexto e depois expô-los em forma de uma escultura sem sentido. O segundo movimento artístico é o movimento surrealista, que teve sua origem na França por meio de um manifesto escrito por André Breton, juntamente com Salvador Dalí e Louis Aragon. Eles eram artistas vinculados a esse movimento. Os surrealistas buscavam uma arte de inspiração onírica, vinculada ao inconsistente e à imaginação como crítica, a toda forma de ordenamento e lógica. Pleiteavam seus poemas, filmes e telas uma arte sem mediação da razão, caótica e lógica. Em suas obras era comum subverterem a concepção de que se tem do real, apresentando seres e elementos híbridos, descontextualizados em ambientes possíveis apenas em sonhos. Tornavam assim a compreensão racional não só difícil como absolutamente desnecessária.